2 Timóteo 4, do 1 ao 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Redargua, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio, em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém? Nós acabamos de ler um texto que o apóstolo Paulo vai trazer um conselho ao seu filho na fé, Timóteo. E eu quero, dentro desse texto, orar ao Senhor com os irmãos, para que a gente possa extrair dele alguma coisa que mude o nosso viver, a nossa vida, porque nós sabemos que não é de hoje, não podemos falar que hoje, já de algum tempo, ser cristão se resume a títulos. Muitas pessoas acabam colocando na frente o título do que o que ele é. Muitos pastores não gostam de se chamar de irmão. Muitos gostam de se chamar de pastor. Muitos, quando você fala Valdomiro, falam, eu sou pastor. Muitos se apegam tanto ao título que se esquecem do que deveria ser um cristianismo. E não é errado os títulos. Eles não são errados. Só que quando um título se transforma mais importante do que uma prática, quando você tem o título, mas você não tem a função do título, é desnecessário. É como um professor de matemática que não sabe matemática. E nós vivemos um tempo que, para ser cristão, basta falar, basta dizer. E não é bom, porque isso vai trazendo para nós sofrimentos desnecessários. Vai trazendo tristezas desnecessárias. E se você for em volta, tem muita gente triste. Simplesmente pelo fato de não entender o que é ser um cristão. Só por isso. Porque a vida nunca foi fácil, irmãos. Nunca. Todos nós sabemos. Hoje é até mais fácil, não é? Do que os irmãos do passado. Hoje é muito difícil você ver alguém na igreja de chinelo, porque não tem dinheiro para comprar um sapato. Todos têm um sapato, todos têm uma roupa. Só que quando eu não entendo o que é ser, eu fico passando um tempo na igreja, mas não tenho a liberdade de ser cristão. Porque o mundo me pressiona. O mundo me exige algumas coisas que não foi Cristo, foi o mundo. Mas é preciso hoje, e eu peço que você se atente a tudo que vamos falar, para que a gente não fique aqui esquecendo que tem algo a fazer. Tem uma postura a se comprometer. Quando Jesus vai dar um conselho para os discípulos, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, e no versículo de número 1, o Senhor Jesus diz uma palavra aos discípulos que serve para nós também. Ele diz uma coisa importante. Quando você vai ler o versículo 12, diz assim, ó: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Ele deixou bem claro qual era o fermento dos fariseus: a hipocrisia. E o que é uma definição de hipocrisia? Um personagem. Hipocrisia significa ser um personagem. É fazer o que você não é. É parecer o que você não é. Para quê? Com o intuito de ter algo de alguém. Basta você ver que nós vivemos esse tempo, que nós se preocupamos muito com o nosso comportamento aqui dentro. Nós se preocupamos muito com o nosso comportamento quando tem um irmão da igreja perto. Mas nós não ligamos quando estamos em casa sozinhos. Nós não ligamos quando em casa não tem ninguém, que não vai trazer aquele meu comportamento para fora de casa. É preciso lembrar que esse conselho vale para nós hoje. Tome cuidado. O que é acautelai-vos? Faça atenção, porque isso é um fermento. O que é isso? Ele entra sorrateiramente. Todo mundo, na verdade, quer que a hipocrisia domine. Por quê? O mundo
trouxe uma frase que machuca. A verdade dói, não é isso? É o que o mundo diz. Então, você não quer falar a verdade para ninguém. E ninguém quer ouvir a verdade. Porque, seja sincero, quando alguém te fala a verdade na sua cara, você fica feliz? Você fala, miserável. Quem deu liberdade de falar comigo assim? Não gostamos. E aí nós temos que viver hoje na igreja, como cristãos, como tem um ditado que diz, pisando em ovos. Às vezes tem alguém todo errado, era só chegar e falar, irmão, está errado. Mas você tem que fazer como? Então, amado, filho de Deus, salvo pela misericórdia, bênção do céu e da terra, como você está? Para que a pessoa não se magoe. E não é nem que você vai ser ofensivo, mas é que ela tem que estar fazendo tudo para dizer, irmãos, erro é erro. E aí Jesus fala, tomem cuidado, para que vocês não sejam envolvidos nisso e vivam uma vida de personagem. Parece, mas não é. Fala, mas não é. Canta, mas não é. Participa, mas não é. Então, abra os seus ouvidos nessa noite, porque por causa dessa hipocrisia, muitos se esquecem de algo importante. Eu falei que a gente às vezes quer agradar quem está vendo a gente, não é isso? Aí Hebreus 4,13 diz uma coisa importante. Abra sua Bíblia aí, por gentileza. Irmãos, eu amava tanto o pólen, agora eu tenho alergia a pólen. O pólen está quase me matando. Meu nariz só entupido. Aí eu tomo um remédio, dá um sono que dá vontade de deitar. Glória a Deus por isso. O irmão Luciano que fica brincando comigo, que eu falava para ele, eu amo pólen. Vocês já viram cair no pólen? É bonito, irmãos, bonito. Só que faz mal. Perceba que a hipocrisia, ela é um fingimento. Porque o texto de Hebreus diz assim, ó, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Esse é um ponto da vida cristã que nós deveríamos refletir muito sobre isso. Não adianta colocar um sorriso no rosto se por trás tem uma amargura. Não adianta fingir que está tudo bem se está tudo mal. O diabo tem trabalhado para que a gente não fale a verdade. E aí tem gente em pecado que não tem coragem de dizer que está em pecado, aí não é liberto do pecado. Tem gente com raiva que não tem coragem de dizer que não está com raiva e não é liberto da raiva. Aí nós preferimos, porque nós também preferimos, que a pessoa não fale. Porque se ela falar também, nós não vamos conseguir perdoar, então deixa assim. O mundo também criou um ditado bom, que os olhos não vê, o coração não sente. Então, você finge que é, eu finjo que acredito, não é assim que tem vivido? E isso não é de Deus. Deus pede que nós não se envolvamos com o fermento dos fariseus. O que é fariseu? Alguém que conhece isso aqui de capa a capa. O que é fariseu? Sabe apontar o seu erro e o meu rápido. Mas na hora de praticar, ele só pratica na sua frente. Só pratica na frente das pessoas. Por quê? E se conhecer. Um fenômeno que acontece. A pessoa sai do Brasil, foi crente a vida toda. Chega aqui, ela desvia. Você sabe por quê? Porque ela olha para a direita. Não tem tio, não tem pai, não tem mãe. Olha para a esquerda, não tem amigo de infância, ninguém me conhece, não custa nada dar uma passeadinha. Aí ele vai dar a passeadinha, só que ele não consegue voltar. E no Brasil, como ele vive de aparência para agradar os outros, ele vai se policiando. E você e eu temos que entender que aquele ditado também brasileiro, que a ocasião faz o ladrão, não é isso? Na verdade, a ocasião revela o ladrão. A ocasião vai nos revelar. Não é que você e eu temos que entender isso nessa noite. Se Deus está vendo tudo, o que adianta eu ficar aqui fingindo para os irmãos? Pense comigo. Se está tudo diante de Deus, patente aos olhos dele, e eu vou ter que tratar com ele, o que eu tenho a ver com você? Percebe que você às vezes está preocupado com alguém que você não vai ter que tratar com ela? Você vai ter que tratar com Deus.
E aí nós não se preocupamos disso. O cristianismo está se transformando em algo que a pessoa não pensa no texto bíblico, escuta. Tanto que a Bíblia diz que eles ouvirão, mas não entenderão. Entra aqui, sai aqui. É preciso ler e falar, peraí, se tudo está, quando você estiver errando, saiba que Deus está assim, ó. Está vendo tudo. Quando você der aquela olhadinha para o lado, para a direita, para a esquerda e fizer, Deus está vendo. Quando você for escrever alguma coisa que não era para escrever, falar o que não era para falar, Deus está te acompanhando, Deus. E não tem que se preocupar, por quê? Por quê? Não tem ninguém vendo? Não, não. E aí o texto diz, eu vou ter que tratar com ele. Lá? O senhor estava lá? Eu estava. Eu não sei se vai ter um flashback, né? Já pensou um flashback nosso? Em velocidade 3? Aí quando... Olha lá, está indo para a igreja, cultua. Adorando a Deus. Pensa o flashback nosso de Jesus mostrando para nós. Olha você aqui, Valdomiro. Chegou na igreja, adore, aleluia, aleluia. É flashback em nível 3, hein? Aí sai do culto, chega ali. Você viu, irmão? Aí ele põe em câmera lenta. Você viu o irmão? Eu odeio o irmão. É isso que a gente tem que orar para não viver. É isso que a igreja de hoje, ela sofre e ela é ridicularizada por isso. Se você não sabe, por causa do nosso comportamento fora da igreja, porque não é dentro. Dentro é legal. É por causa do nosso comportamento fora da igreja. A igreja fica sendo considerada um lugar que ninguém quer vir mais. Irmão, você vai aí, às vezes, tem uns cultos, as igrejas gigantes, e eu estou falando de culto, ok? Aonde tem show, é show. Show lota. Show é show. É outro padrão. Depois eu vou falar disso. Mas... E você vê muitas igrejas, um gato pingado de gente, com tanto sinal que Jesus vai voltar, com tanto sinal que está chegando o dia, com tanta necessidade de se ter base bíblica para sobreviver nessa terra, as pessoas não querem mais vir. E muitas vão ter razão para não vir. Porque muitas vão conhecer eu e você. Aí ela diz, se for para ser que nem o Valdomiro, eu não vou na igreja não. Para que eu vou na igreja? Ele não tem diferença nenhuma de mim. É por isso que o argumento que diz que aqui é um lugar de hipocrisia, não é porque não querem perfeição, é porque muitos de nós estamos vivendo assim. Estamos vivendo fora de um padrão que Deus estabeleceu. E não é nem de ser perfeito, é de ser verdadeiro. Deus não exige de mim e de você perfeição. Não está escrito, você nunca vai pecar. Está dizendo, quando você pecar, se arrepende. Aí Paulo chega a dizer o seguinte, quer dizer que agora, porque é onde abundou o pecado, sobre abundou a graça, nós vamos viver em pecado? Ele diz o quê? De modo nenhum. Que negócio é esse também? Diz que está cheio de Deus, mas vive no pecado. Percebe que falta um equilíbrio? Falta um entendimento? Aí Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz isso. Por causa, capítulo 2, versículo 24, ele vai dizer assim, por causa de vós, porque como está escrito, o nome de Deus, ele é blasfemado entre os gentios, por causa da gente. O gentio é o povo não escolhido, que seria hoje, quem, vamos dizer, quem não frequenta a igreja. Quem está fora da igreja. Aí nós fazemos tal comportamento, tal figura, que o nome, não é o seu nome, é o nome de Deus. Sabe quando tem aquele cabeleireiro que corta bem ruim o cabelo, aí a pessoa fala assim, você cortou aonde? Por que você quer ir lá? Não, é para mim não passar perto, só me fala porque eu não quero passar lá não. Nós precisamos orar para não sermos esse tipo de comportamento, para não termos esse posicionamento fora, que faz as pessoas olhar para a gente e falar, que Deus você serve? Que Deus é esse seu? Qualquer coisa te desanima, qualquer coisa te faz desmorecer. Irmãos, eu vou falar isso aqui com muita alegria no meu coração. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Nós não somos salvos por perfeição. Nós não somos salvos porque nós viemos aqui orar. Não, nós vamos aqui orar porque Ele nos salvou. Isso tem que estar claro no nosso coração. Quando a coisa apertar, você fala, pera um pouquinho, eu sou um salvo. Isso não faz parte de quem é salvo.
Nós estamos invertendo a coisa, quer ser santo antes de... Não, ser santidade é um fruto que nasce, não dá para exigir de quem não é santo. Abra sua Bíblia aí, por gentileza. Mateus 18, 20. Porque aqui diz algo importante. Porque nós estamos tendo muitas pessoas que elas frequentam a igreja. É verdade, elas frequentam a igreja. E por que, não sei se você já se perguntou, por que eu venho na igreja e eu não sou transformado? Por que eu estou na igreja e eu não estou mudando? Porque você está entrando só no prédio. Porque a Bíblia é bem clara. O texto bíblico é bem claro. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu... Agora, muitas vezes a gente não se reúne no nome de Deus. A gente se reúne por tradição. A gente se reúne em nome de alguém. Alguém vai pregar para expor o seu conhecimento. Alguém vai cantar para dizer que canta. Agora eu canto. Agora eu prego. Sendo que o que vai fazer a diferença não é estar aqui dentro. É se nós estivermos aqui dentro no nome de Jesus. E se eu estou no nome de Jesus, eu vou adorá-lo, eu vou falar com Ele, eu vou pedir, eu vou crer, eu vou entender que eu não merecia, mas que Ele me perdoa, eu vou entender que há esperança para mim, independentemente do que o mundo diga. Quando Jesus faz a comparação do fariseu que foi orar e do publicano, qual que foi a reação e o que ensina ali? Que tem gente que vai definir que você está no inferno. Tem gente que vai definir, você vai para o inferno. Só que lá no céu está dizendo, é ao contrário. Percebe que nós muitas vezes estamos sendo hipócritas por causa da aparência? Porque se eu e você estivéssemos assistindo a cena, o fariseu levantando a mão, fazendo discurso que ele dizima 3 vezes por semana, ele ora, ele jejua, você fala, que crente maravilhoso. Aí você olhava o outro e falava, eu não vou nem olhar. Aos nossos olhos, quem vai para o inferno? Quem está sendo reprovado? Mas aos olhos de Deus existe a procura da verdade e não da hipocrisia. É por isso que não adiantará eu e você parecer ser. Nós precisamos ser. Nós precisamos ser. Porque aí, se parecemos ser e não somos, sabe quando você vai saber se você está sendo cristão ou não? É na hora que for provado. E não parta porque às vezes a pessoa só quer... É a coisa mínima. Coisa mínima. Na hora que tiver que responder calmamente, está respondendo como? Na hora de fazer um negócio, como é que faz? Na hora de tratar alguém que não merece ser bem tratado, como é que tratamos? Quando Jesus está falando com a igreja de Efésios, em Apocalipse 2:2, ele vai dizer uma coisa para aquela igreja. Todo mundo sabe que a igreja de Efésios, ela perdeu o primeiro amor. Mas ali ele diz o seguinte, eu conheço as tuas obras, os teus trabalhos, a tua paciência, e que não podes sofreres o mal. E pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não o são. Porque dizer que é, irmãos, é muito fácil. O que é colocar à prova? Eu sou cantor. Vem cá. Tem alguém aqui que quer levantar a mão para dizer que é cantor? Não, você não. Aí você fala o quê? Você é cantor? Sou. Vem cantar. Ai, não, eu tenho vergonha. Então você não é cantor? Tem que cantar. Eu sou pastor. Ô pastor, faz uma oração aqui. Não, eu não sei orar. Ou vem cá dar uma saudação. Não, me pegou de surpresa. Não, mas você falou que era pastor. Como é que te pegou de surpresa? Entende? Esse é o ponto que nós não podemos viver. Essa hipocrisia de dizer, eu sou cristão. Mas na hora que somos reprovados, alguém diz, não é cristão. E aí, irmãos, é orar a Deus para que nós não sejamos enganados. Porque Paulo, no texto que nós lemos, ele traz para nós uma reflexão. E eu quero refletir com os irmãos sobre esse texto e fazer pergunta para os irmãos. 2 perguntas, que a gente vai discorrer nelas, mas que a gente possa perguntar. O que a gente está buscando ouvir? O que a gente quer ouvir? Qual é a nossa busca? Porque não sei se você percebe, sempre houve necessidade financeira. Sempre. Sempre houve o sonho da casa própria para nós que somos brasileiros.
Não sei se na Itália tem esse sonho desde pequenininho, mas no Brasil os filhos trabalham e falam o quê? Quando eu crescer eu vou comprar uma casa para a mamãe. Não é assim? É um sonho. Isso sempre existiu. Todo mundo sempre quis ter do bom e do melhor, sempre quis ter. Só que os cultos nunca foram para isso. E hoje os cultos são para isso. Então nós vamos deixando de vir ao culto para adorar a Deus. Nós trazemos uma lista de supermercado para o culto. Temos pedidos a fazer. Temos exigências a colocar diante dele. E eu não estou dizendo que você não pode pedir, que você não deve falar com ele, que você não deve apresentar. Mas abra sua Bíblia aí comigo, por gentileza. Atos capítulo 2, versículo 47. Porque a igreja moderna, ela trai as pessoas com recursos humanos. Se os irmãos não sabem, tem livros escritos de como fazer uma igreja crescer. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias, o Senhor acrescentava aqueles que se haviam. Todo mundo que vem para a igreja por causa do homem, não vem para ser salvo. A igreja não cresce por causa de homens. Isso é uma certeza plena e absoluta. Os homens atraem as pessoas para o templo. É fácil atrair pessoas para cá. É fácil. Não pense que é difícil. Basta usar o slogan correto com a propaganda correta. Basta fazer o que o marketing faz. O que o marketing trabalha? Quem nunca estudou marketing. O marketing faz você ver uma necessidade que você não tinha visto antes. E ele diz que você precisa e que você pode. Aí os pastores estão estudando marketing para saber qual cor aplicar, qual frase vai chamar a atenção, qual slogan vai fazer a igreja ser vista, qual voz tem que se usar na hora de pronunciar uma predicação, uma pregação, perdão. Temos que orar. A igreja de hoje está fazendo malabarismo para ter igreja cheia. Aí você vai, e quem quiser participar, tem igreja que esses dias eu vi na internet, eu não estava lá, então só vi a pessoa que estava pregando, as pessoas no culto, assistindo a pregação e comendo pipoca. Aí a pregadora diz, o cheiro de pipoca está me atrapalhando. Camila Barros, eu acho, é Camila Barros. O cheiro de pipoca está me atrapalhando aqui. Pode, só que a igreja estava lotada, mais de 10 mil pessoas. Porque lá o seu filho tem a área Kids, a melhor do mundo. Lá o seu filho tem uma área Kids com carrinho. Lá o seu filho chega, lá você chega, você tem bebida grátis, refrigerante, Coca-Cola, pipoca, tudo grátis. Aí as pessoas não são atraídas por causa da presença do Espírito Santo. As pessoas não são atraídas por causa da palavra que dá direção, orientação e que muda não só um momento, mas muda uma vida inteira, porque não deixa você ir para o inferno e te conduz para o céu. Abra sua Bíblia, por gentileza. Romanos, capítulo 10 e o versículo 17. O texto vai dizer que a fé, ela vai vir não porque eu recebi alguma coisa. A fé vai vir por causa de ouvir o quê? A palavra. E o texto que nós lemos vai trazer uma referência de Paulo para Timóteo. No capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 1, ele diz o quê? Conjuro-te, pois diante de Deus e dos homens, diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos, os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues o quê? A palavra. Percebe que tem uma exigência? Se você nunca foi ler, isso daqui são as últimas palavras de Paulo. Paulo está para morrer.
Ele acabou de dizer para Timóteo: eu combati um bom combate, eu acabei a minha carreira e eu guardei a fé. E eu vou te dizer as minhas últimas palavras, porque depois disso não se tem registro que eles conversaram mais. Eles não se viram mais. Se alguém falasse para você que nem falam quando vai matar alguém, qual é o seu último desejo? Não tem isso? Está lá condenado à morte, fala o seu último desejo. É comer uma pizza. Quais são as suas últimas palavras? Quais são as últimas palavras de Paulo? Pregue a palavra. E aqui é o grego keirukes, que tem uma ideia de grite a palavra. Timóteo, quando está lendo, ele não lê como eu e você. Ele lê assim, ó, grite a palavra. Dê valor à palavra. Faça as pessoas ouvirem a palavra. E nós hoje estamos vivendo um tempo que não entramos na igreja para ouvir a palavra. É o que o pastor tem a dizer da palavra. Mas eu não posso, por mais que seja agradável a mim, mudar o que diz a palavra. E a palavra diz que sem arrependimento não tem perdão. A palavra diz que arrependimento não é só chorar, é mudar de comportamento. A palavra diz que eu não posso ir de olhar para as pessoas, eu tenho que olhar para Jesus, porque Ele é o meu autor e é o consumador da minha fé. Então eu não posso parar, eu não tenho como me justificar. Mas eu parei por causa dos irmãos. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Você estava olhando para quem? Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Você está olhando para quem? Esse é um ponto de reflexão que eu preciso fazer todo dia, porque o diabo está trabalhando, irmãos, não é para tirar você da igreja, não. O diabo está trabalhando não é para você negar Jesus com a boca, não, é negar com o seu comportamento. É para você ficar aqui dentro, e aqui dentro você não crê em milagre, aqui dentro você não crê no Espírito Santo, aqui dentro você não crê na manifestação do Senhor, aqui dentro você não crê que Ele pode te ajudar. Isso gera o quê? Tristeza. Aí eu estou na igreja, mas eu não creio que Ele pode mudar a minha vida. Eu estou na igreja, mas eu não creio que Ele pode me transformar. Eu estou na igreja, mas eu não creio que Ele vai mudar a minha família. Isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. E aí Paulo vai dizer para Timóteo: Timóteo, pregue a palavra. Pregue a palavra. E a palavra, meus irmãos, ela não é para agradar. Ela é para direcionar. A palavra ela tem objetivos, e Paulo vai deixar claro. Vamos lá ler? Volte lá, 2 Timóteo 4:2. Que pregues a palavras, inste a tempo e fora de tempo. Aí ele fala o seguinte: redarguá. Olha lá. Tempo e fora de tempo, redarguá. Na minha está redarguá, ali está corrijas. O que é isso? Se você vai pegar o original, é o seguinte: argumente, faça esboço, crie argumentações sólidas que as pessoas possam entender o que você está falando. E como eu vou fazer isso se eu não estiver lendo Bíblia? Como que eu crio um argumento sólido se eu não estou redarguindo? E aí ele diz: como você vai corrigir alguém sem ter a palavra? Como? A palavra tem um objetivo de nos corrigir. Eu não sei se você já foi para a escola, mas se eu quiser, né? Porque quando eu não quero, eu consigo escrever bem bonitinho. Quem vê pensa que é letra de mulher, que a mulher que é mais caprichosa. Mas não é isso, é porque eu tinha uma letra tão ruim que eu fiz 5 cadernos de caligrafia, 5. Tive que aprender na força. Quem não sabe, tem alguém que não sabe o que é caderno de caligrafia? Todo mundo sabe? Todo mundo sabe, né? É que eu estou velho, então não sei se tem hoje. É um caderno que você aprende a escrever letra de mão, letra de forma e tudo nos movimentos certinho. Você não começa o A assim, você começa o A assim, depois faz assim, e aí você monta aquela escrita bem bonitinha. É isso daí. O que eu estou querendo dizer? Para mim poder
aprender a escrever correto, alguém teve que me corrigir. Alguém teve que dizer o seguinte: o jeito que você escreve não dá para entender. E era tão verdade que eu falava, não, mas entende. Aí passavam uns dias, a professora falava, Valdomiro, cadê? Você copiou, vamos ler? Pega o seu caderno. Não sei se é um M, um N, não sei se é um J, não sabia. Se eu e você não entender que a palavra, ela quer nos corrigir para nos fazer aptos, a gente se incomoda quando a palavra vai ser pregada, porque a palavra vai me corrigir. Por isso que pastores mudam o que diz a palavra e eles falam o que pensam da palavra. E aí é onde a gente vai criando uma igreja que parece, mas não é. Na hora da prova, nós não temos fé para suportar. Nós não temos coragem de dizer, não. Eu estou olhando para Jesus, para com isso. Aí você vai ver pessoas que foram pastores dizendo que a igreja é uma enganação. Você vai ver pessoas que foram crentes dizendo que não vale a pena frequentar a igreja. Por causa que não entenderam que a palavra corrige. E não adianta, o milagre é bom, faz efeito naquele momento, mas tem gente que não volta depois do milagre, não. Jesus curou quantos leprosos? 10. Voltou quantos? Os outros ficaram enfermos depois? Não, mas foram curtir a vida. Tem gente aí fora curtindo o milagre. Só que aquele que voltou, ele não só teve o milagre, ele teve salvação. A palavra é para salvar, porque Deus é bom, irmãos. Deus não é que eu e você. Ele cura mesmo. Se tiver fé ali, tiver unção, Ele vai curar e você vai embora curado. Está pecando, mas é você que decidiu pecar. Ele decidiu te dar chance, te dar cura. Aí ele continua dizendo, além de você argumentar para convencer, você deve repreender. Abra aí sua Bíblia em Mateus 18, 15. E aqui entenda, esse repreender, ele não tem intenção de expor. A palavra aqui, ela não está dizendo que Deus quer te expor, que você tem que morrer. Não, ele está dizendo o seguinte, vá buscar a correção. Toda vez que alguém vier te corrigir, só por corrigir, não vai dar certo. E se você também não ouvir a correção, como a gente falou em cima, não vai dar certo. Porque aqui diz o seguinte, se o teu irmão pecar contra ti, vai a quem? Repreende. Na frente de todo mundo? Não. Primeiro, isso é muito perigoso hoje, hein? Bem perigoso isso hoje. Mas você tem que fazer o que a Bíblia manda. Qualquer coisa você vai gravar, grava, entendeu? Porque hoje o povo está doido. Você fala 32, ele sai falando, falou 33. E aí todo mundo acredita na mentira mais do que na verdade. Mas assim diz o Senhor, repreenda entre você e ele. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Quando Paulo está dizendo o seguinte, ó, pregas a palavra, orienta, corrige para a salvação. Para ganhar, não vai... Irmãos, quando você vai tentar corrigir alguma coisa, já diz no Brasil que ele chegou com a faca nos dentes, não é assim? Nossa, o cara já chegou com a faca nos dentes. O que é isso? Já chegou mordido, não é isso? Já chegou... A pessoa às vezes vem pedir desculpa já querendo brigar de novo, não é isso? Já viram? Às vezes eu vou participar de alguma reunião com os irmãos e eles vão pedir desculpa um para o outro. Não pede, não. Começa uma briga na minha frente, aí eu tenho que ficar bravo. Porque as pessoas não entendem que a palavra, ela é para isso. Ela é para nos orientar e corrigir, tirar do mal. Aí ele diz outra coisa, exorta. Volta lá. Pregues a palavra em tempo e fora de tempo, redágua, repreendas, exorte. E aqui está uma coisa que muita gente não sabe, né? Exortar, irmãos, não é ficar bravo com a pessoa. Exortar significa animar. Animar. É chegar no irmão e falar, continua, não para, não desiste. Exorta, a palavra também faz isso com a gente. Ela diz para nós, você realmente não presta. Não, mas estão falando mal de mim, mas eles estão falando até pouco, porque você é muito pior que isso. Então vai, continua. Cristo te limpa, Cristo te lava, Cristo te ajuda. Só que a gente não entende isso. Aí tem gente que usa a palavra para tanta coisa.
mas menos para isso. A palavra, ela tem esse poder. Ela tem esse poder de nos animar também, de dizer para nós: continue, vá avante. É preciso hoje ler isso e entender isso. E ele continua dizendo o seguinte, olha lá, volta lá. Porque aqui ele vai falar uma coisa que é bom. Eu queria comentar isso com os irmãos, porque isso é muito bom. Faça tudo isso, só que ele dá um direcionamento. Ele vai dizer o seguinte: faça tudo isso com longanimidade. Macrotomia significa, no grego, a palavra escrita no evangelho em original é macrotomia. E lá significa ter paciência para suportar ofensas. Olha o que está dizendo. Você faça tudo isso, você pregue a palavra, você exorte, você corrija, mas você faça tudo isso com paciência para suportar as ofensas sem mudar o seu posicionamento. Olha o que ele está dizendo. Porque tem gente que vai pregar para alguém, a pessoa ofende e fica bravo. Não. E a base qual que é? A base é a doutrina. Todo mundo aqui sabe o que significa doutrina, né? Tem alguém que não sabe o que significa doutrina? Tem um rapaz que vem e fala assim, às vezes até você levanta a mão, porque tem alguém que não sabe. Aí ele fica levantando a mão. Doutrina é um conjunto de ensinamentos. E aqui que está. Eu não posso pregar para os irmãos o que eu queria pregar. Sabe o que eu queria pregar hoje, se eu fosse pregar? Irmãos, amanhã nós vamos receber milagres. Nossas contas bancárias vão estar sanadas, as boletas vão estar pagas, as férias vão estar garantidas. Você amanhã pode ficar em casa dormindo o dia inteiro. Vai chegar uma pessoa para trazer um almoço para você. Isso não anima? Lógico que anima, irmão. Mas eu não posso querer que isso seja a palavra. Deus pode fazer o que Ele quer quando quer. Mas eu não posso transformar o Evangelho em sonhos humanos, porque o Evangelho é um sonho de Deus para a humanidade. Buscar e salvar o que havia se perdido. Dar esperança para quem não tem mais esperança. Só que isso tem sido perdido. Isso tem sido perdido. E a gente precisa orar nessa noite, para que a gente não pense que vai ser fácil. Porque Paulo disse para Timóteo, fica pronto para suportar as ofensas que você vai sofrer. Porque, irmãos, eu não sei se você... Na Bíblia inteira, quem recebia afago, sabe o que é afago? Isso aqui, ó. Quem recebia afago por pregar a palavra? Tem alguém? Quando você lê a Bíblia, você vê gente falando, nossa, ele está reinando. Por quê? Ele está ficando famoso. Não, fica famoso porque morre. É muita diferença do tempo de hoje. Que se entrega pão, que se entrega tudo, e está bom, Tudo com viés humano. Tudo com viés financeiro, de fama, de poder. Nós não podemos pegar uma pregação e transformar ela numa emoção. Abra sua Bíblia aí comigo, por favor. Gênesis capítulo 3. E o versículo de número 4. Esse texto ele é muito conhecido. E quando você e eu acabamos de ler, fica aqui com ele aqui. Quando acabamos de ler, que pregues a palavra em tempo e fora de tempo, com toda longanimidade e doutrina. Ele vai dizer e doutrina, não emocionalismo, doutrina. Tudo isso tem que ser feito com doutrina. Ensino, correção, direção, orientação. Porque se a gente não fazer atenção, nós vamos pegar palavras que são bonitas de se ouvir. Se a gente pegasse só esse texto, não isola ele de contexto, né? Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. É bom ou não é? O que ela está falando? Viva como você quer. Faça o que você quer, do jeito que você quer, que você não vai morrer não. É bonito de ouvir, é até agradável. Puxa vida,
Tudo tranquilo? Está tranquilo, está favorável. Mas e Deus? O que Deus disse? O que Deus disse? E aí, Timóteo vai ouvir algo de Paulo que é assustador. No versículo 3, ele vai dizer o seguinte: porque virá o tempo em que as pessoas não suportarão, olha, irmãos, não suportarão. Já falou para alguém: eu não te suporto. Eu não suporto mais essa situação. O que acontece quando você não suporta mais a situação? Você se retira. Eu não aguento mais, eu não suporto mais. Diz o texto bíblico que as pessoas... Olha Paulo falando para Timóteo: vai chegar um tempo, aproveita aí, Timóteo, prega esse negócio aí, faz, porque vai chegar um tempo que as pessoas não vão suportar doutrina, não. Sã. Sã é isento de podridão. Uma pessoa sã, ela está isenta de podridão. Aí o texto diz que as pessoas vão seguir alguma doutrina. Elas vão ter algum tipo de ensinamento, mas não vai ser são. Por quê? Vai estar junto o santo com o profano. O certo com o errado. O justo com o injusto. E nós precisamos ficar atentos, porque é isso que está acontecendo. As pessoas estão indo na igreja, mas elas vão aonde não tem mais uma sã doutrina. Porque a sã doutrina causa o quê? Coceira. Porque, entenda isso aqui, Deus, Ele tem a misericórdia, irmãos, que a gente nunca vai ter. Não tem jeito. Você pode fazer o que quiser. Se antes de morrer você se arrepender... Lembra da parábola dos trabalhadores? Um chegou 7 horas da manhã, não é isso? Te dou 10. Outro chegou meio-dia, te dou 10. Outro chegou 5 para 5, te dou 10. Todo mundo na hora de receber falou: nossa, ele deu 10 para aquele, que ele acabou de chegar. Vai dar mais. Sabe por quê? Porque todos nós somos dignos de morte. E o que vai mudar isso é o arrependimento. Se você acha que você vai ter habilidade, porque o que a gente vive também vai construindo, não é isso? Não pense que, eu até falo sempre, às vezes a pessoa vai no hospital, tem alguém doente, quase morrendo, aprontou a vida toda. Aí chega lá e fala para a pessoa: você crê? Ela acha, não é só o falar. Não é só falar. Porque a Bíblia diz que tem que crer no coração. Por isso que a gente não pode brincar com isso. Por isso que a gente tem que ficar atento e dizer o seguinte: espera aí, eu fui chamado para ser alguém diferente nesse mundo. Porque vai ter tempo que as pessoas não suportarão a sã doutrina, mas terão comichão nos ouvidos. E aqui começa. E eu gosto da palavra que Paulo usa, que ele diz: amontoarão para si doutores. Isso aqui é bom de ler. Porque é cara que sabe explicar. Cara que vai saber justificar. E você pega essas pessoas que estão enganando os outros, eles dão uma explicação que você fala assim: eita, esse estudou. Esse estudou para dar um nó na pessoa. E nós, como às vezes filhos da luz, nós não estudamos. Nós não se dedicamos. Aí nós ficamos vítimas disso. Aí nós não sabemos nem defender a nossa própria fé. Aí nós não sabemos nem se comportar como a fé diz para se comportar. É muito importante nessa noite saber o que eu estou querendo ouvir. O que você está querendo ouvir? Deus ou os homens? Quem você quer ouvir? Palavra de Deus ou palavra de homens? Porque é muito diferente. É muito diferente. E não pense que os seus problemas Deus não está vendo. Está vendo e pode te ajudar, pode te libertar, pode abrir uma porta. Pode. Isso faz parte, mas eu não posso viver uma vida fora do princípio. Porque se eu não gosto de ouvir palavra de Deus, irmãos, e aí? Como explica isso? Como explica os cultos mais vazios no mundo inteiro? É culto de ensinamento, escola bíblica. Como explica isso? Como a gente vai explicar que os cultos mais vazios do mundo é culto de oração e de ensino da palavra? Como explicar?
Se a oração é a base para falar com Deus, e a palavra é a própria palavra de Deus. Porque nós estamos já buscando ouvir outra coisa. Eu quero ouvir que quem me ofendeu morra. Eu quero ouvir que eu vou vencer. Irmãos, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se eu não entendo, entenda, não dá para convencer quem não entendeu isso. Por quê? É uma questão pessoal. Quando você entende, você vai ter problema, irmão. E tem dia, não sei se você tem esses dias, tem dias que é muito ruim, não é? Tem dia que você não tem dinheiro, tem dia que você não tem comida, tem dia que você não tem ninguém para conversar. Só isso, uma coisa simples. Tem ninguém para te dar um abraço, tem ninguém para você bater um papo. Todo mundo que você liga está ocupado. Tem dia que não tem. Então tem dia nessa terra que é ruim. Mas Paulo diz que para esses dias eu não devo ficar ansioso. Eu tenho que dobrar o joelho e falar com ele que ele está lá. É preciso hoje perguntar para nós o que a gente está buscando ouvir. O que é que a gente está buscando ouvir? Porque dependendo do que você ouvir, você vai sair da sã doutrina. Dependendo do que você ouvir, você vai sair, não da doutrina, mas da sã. Olha o que diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis. As más conversações corrompe os bons costumes. Uma conversinha fiada. Só uma conversinha fiada. Só uma conversa com quem não tem fé te desanima. Vai conversar com alguém, a pessoa começa a falar tanto problema, você fala, vixe, não. É preciso eu e você tomar cuidado. Tem um conselho que o Espírito Santo deu a Timóteo, que vale para nós, na sua primeira carta, no capítulo de número 4, no versículo 1. Acharam? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas, ó de novo doutrina aqui, ó, de demônios, um conjunto de ensinamentos que foi inspirado pelo diabo, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria concupiscência. Aí aqui tem várias coisas, depois você lê em casa. O Espírito Santo estava falando, vai chegar um tempo que algumas pessoas vão abandonar. E vão querer seguir doutrinas de demônios. Irmãos, pensa, o negócio é doido. Por quê? Porque vai ter homens que falam mentiras. Está tudo bem. É assim mesmo. Não é assim mesmo. Nós precisamos sempre, e aqui você tem que fazer isso todo dia. Aqui, ó, leia. Lê mesmo, irmãos, lê e pede ajuda. Hoje eu fiquei feliz que eu acordei de manhã, tinha um irmão falando, pastor, me explica isso aqui. Eu falei, opa, tem alguém lendo Bíblia. É bom. Isso é bom. Porque quando você lê, tem coisa que não dá para entender de imediato, não é? Porque tem coisa que é texto e contexto. Vai fazer o quê? Isso é a regra da vida. Quem não lê o contexto, só o texto gera um pretexto. É preciso nós, nessa noite, fazer uma atenção. Será que eu já estou ouvindo Satanás? Será que eu já estou dando ouvidos a doutrinas de demônios? Olha o que diz aí Efésios 5,14, irmãos, abre aí. Eu penso que Deus está nos chamando para despertar um pouco mais nessa noite, não? Por isso diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Eu acho que a gente tem que fazer uma atenção. Olha o que o texto diz, desperta tu que dormes. O que é isso? Você que está desatento. Você que está vendo a coisa passar e não viu. Você viu? Vi nada. Por que você não viu? Estava distraído, estava dormindo. Aí ele fala, levanta-te.
E Cristo vai te esclarecer. O que é isso? Ele vai pôr uma luz e você vai ver a realidade da vida. Quem nós estamos querendo ouvir, irmãos? Quem nós estamos querendo ouvir? Eu não sei se você é assim. Às vezes eu estou com muito sono. À noite, na madrugada, na estrada. Aí eu gosto quando levanta-se um assunto interessante. Porque aí você não sente mais sono, não? Pá! Às vezes a gente vai na estrada e começa a falar um negócio. Não, porque aquilo Deus... Aí você desperta, quando você vai ver, chegou em Torino. Tem gente que só tem sono quando está lendo Bíblia. Tanto que, entre os crentes, tem uma expressão que diz, quer dormir? Já viram isso? Aí estou com insônia, abre a Bíblia. Aí o irmão vai ler a Bíblia. Aí você põe um filme. Ou não é assim? É preciso acordar para que a gente entenda. Isso daqui é o maior valor nosso hoje. Leia a sua Bíblia. E aí ele diz uma coisa para Timóteo: ser sóbrio. Seja sóbrio. Tira as distrações. Sabe o que é ser sóbrio? É tirar as distrações. O que está te distraindo? O que está te distraindo? Esses dias uma irmã daqui falou para mim: pastor, eu cancelei minhas redes sociais. Falou: cancelou? Cancelei. Esses dias eu passei 2 horas. Falei: 2 horas? Falou: direto. Quando eu vi, eu falei: meu Deus, 2 horas? Cancelei tudo. Falei: glória a Deus. Perceba, 2 horas naquele negocinho, irmão. 2 horas. E você que está aqui, pode ser que você está ficando até mais. É distração. Aí ele fala: seja sóbrio. Seja sóbrio. 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 Nepo. Sem distração. Cumpra o seu chamado. Cumpra o seu chamado. E tem uma palavra aqui que ele fala, que eu gosto, que Deus falou muito comigo nessa palavra. Eu queria dividir com os irmãos. No versículo 5, para mim terminar. Depois a gente continua semana que vem. Mas tu ser sóbrio. Ele está falando assim: tu tira as distrações. Aí ele falou uma coisa aqui que falou muito comigo. Sofre as aflições. Faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. O que ele está falando? Quando estiver sofrendo, sofre. Continua no meio do sofrimento. Sofre as aflições. Olha o que ele está falando. Não para, cumpre o teu chamado. Mesmo se está tudo difícil, continua. Porque a tendência do mundo hoje é quando aperta a gente para. Quando a coisa não vai como eu esperava, eu tenho vontade de parar. Não sei se você, mas a vontade inicial é falar o seguinte: basta. Eu não preciso passar por isso. Ou não é assim? Eu não preciso. Aí ele fala: ei, Timóteo, sofre as aflições. O que ele está falando? Quando estiver sofrendo, fala: está doendo, mas eu vou mesmo assim. Está incomodando, mas eu vou mesmo assim. Está meio esquisito, mas eu vou mesmo assim. Eu vou cumprir o meu chamado. Isso daqui para Timóteo era conselho. E eu espero que para nós essa noite seja um conselho. Pregue a palavra. Tempo e fora de tempo. Exorta, corrige, repreende. Mas tudo isso com longanimidade. Tendo capacidade de suportar a afronta por falar a verdade e não parar, continuar. Ser sóbrio, vigia, tira as distrações. Opa, essa conversa agora não. Opa, esse não é momento de falar disso. Opa, a gente veio aqui para outra coisa. Opa, estou na igreja. Opa, não, para com isso. Vem cá, vamos vigiar. Seja sóbrio, sofra, mas cumpra o seu chamado.